apesar de tudo que a gente fez, não só eu, mas quem acompanhou o caso de perto, todas as forças de segurança, tá todo mundo de luto ainda. A gente se empenhou o máximo, mas isso não é nem o mínimo que a gente podia... Sim, é o mínimo que a gente poderia fazer. Tá todo mundo de luto, que nosso objetivo era resgatar ela com vida. Infelizmente, quando a gente soube da primeira informação, ela já tinha sido assassinada. Fica a sensação, eu digo enquanto delegado de polícia, de impotência por não ter evitado, né? Fica aquela frustração, vem direto à minha cabeça, se ela tivesse feito isso, se ela tivesse feito aquilo. Mas, infelizmente, o fato ocorreu. E era o mínimo que a gente podia fazer, era prender esses indivíduos. Foi feito, foi dado o maior empenho possível, não só por mim, mas a equipe de oficiais investigadores, polícia militar no dia dos fatos, a perícia forense. A gente teve o apoio também de policiais penais. Então, assim, todas as forças de segurança integradas para poder elucidar e fazer com que esses caras pagassem da melhor forma possível, da forma mais rigorosa possível, porque era o mínimo do mínimo que a gente podia fazer pela família e pela própria vítima, né? Infelizmente, o sentimento é esse, é de impotência, mas ao mesmo tempo o dever foi cumprido e não era uma entrevista que eu estava querendo dar, né, nesse sentido, muito embora a gente tenha concluído. Eu queria que eles tivessem fugido, ou a gente não encontrado o carro, mas ter resgatado a garota com vida. Não ocorreu, e que mais vítimas não sejam feitas dessa forma, que a gente sirva de exemplo. Um caso tão extremo, tão brutal, violência gratuita, dessa forma, de uma pessoa totalmente vulnerável, inofensiva, incapaz de gritar, de bater neles para sair, incapaz de fazer isso. Era uma pessoa extremamente boa. E os caras fizeram isso com ela, para você ver o tamanho que é da agressividade de alguns indivíduos com suas vítimas, né, no caso de latrocínio. Então, o sentimento é esse, de impotência, por não ter evitado, mas infelizmente ocorreu. Tentar agora que casos como esse não ocorram, né? A gente tente, de certa forma, até enquanto justiça, punir de forma mais rigorosa os indivíduos que saem e colocam pessoas em risco para cometer um assalto. O indivíduo, quando sai para roubar, eu digo roubo mesmo com arma de fogo, ou até mesmo sem arma de fogo, porque esse roubo foi sem arma, só mediante a ameaça, grave ameaça. Quando ele sai para fazer o assalto, ele sai para qualquer coisa, inclusive matar a vítima. Então, que sirva de exemplo, pelo menos, para que a gente não veja daqui para frente mais casos como esses ocorrerem. A gente tente mudar de alguma forma, a gente, enquanto sociedade, reveja tudo que está, enquanto direito, enquanto leis, para poder evitar que situações dessa ocorram, que tenham tantos benefícios e mesmo por histórico dessa magnitude, façam novas vítimas, como foi o caso desse indivíduo, que era o líder, um cara que não estava apto de forma alguma ao convívio em sociedade. Indivíduo altamente manipulador, maquiavélico, degenerado, que acabou se deparando com uma criança, né? Pode-se dizer que ela era uma criança muito responsável, muito trabalhadora, mas um pouco ingênua, porque ela não esperava que um ser humano pudesse agir daquela forma, de forma tão brutal contra ela. Ela realmente era uma pessoa muito boa. Eu queria ressaltar que ela não teve culpa alguma. A culpa é dos indivíduos, são dos suspeitos, são dos acusados. Ela não teve culpa alguma. Ela vinha da igreja, caminhando. A arma que ela tinha na bolsa dela era uma Bíblia e o seu inário. Essa era a arma dela, aliás.
Então não teve culpa alguma. Né? Muitas vezes uma pergunta dessa natureza pode se soar como se ela tivesse contribuído para o crime. Ela não contribuiu de forma alguma, está vivendo a vida dela. Quem tem culpa são esses bandidos, não é a moça. Mas a gente pode falar que, infelizmente, é a realidade que uma mulher sempre está muito vulnerável quando está só. Isso também é uma realidade dos fatos, né? Então, que ter um pouco mais de cuidado, né? Infelizmente, um caso desse meio que alertou todo mundo. Eu já conversei com muitas pessoas e sempre que eu converso, tem muita gente que está com crise de ansiedade só de saber como tudo aconteceu. Entendeu? Então, fica essa mensagem para ter um pouco mais de cuidado. Mas a gente sempre vai fazer o máximo possível para poder defender não só as mulheres, mas a população inteira. Como você falou, a gente não consegue evitar. A gente conseguiu pelo menos botar esses indivíduos atrás das grades e que eles não saiam nunca mais de trás dessas grades para cometer algo nesse sentido, ou até mesmo parecido, que esse crime para mim foi sem precedentes.